Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao podcast da turma. Eu me chamo Ezequiel Freitas e este quinto episódio é a segunda parte do quarto, que iniciamos a abordagem dos conteúdos apresentados até o capítulo 4 do livro Princípios Básicos da Análise do Comportamento, escrito por Márcio Borges Moreira e Carlos Augusto de Medeiros. Vale lembrar que a produção do podcast da turma é inteiramente realizada por alunos da graduação do curso de Psicologia que compartilham conosco suas interpretações. Também, devido à alta complexidade do tema, esses apresentadores utilizaram-se de muitos exemplos práticos para tornar palpáveis os conceitos abordados. Então, se durante a audição deste programa você perceberá algo que compreende de modo diferente, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através das páginas do Instagram disponíveis no descricionário da publicação ou por e-mail. Olá, eu sou Harumi e eu vou trazer hoje para vocês o tema de análise de comportamento sobre controle de estímulos, papel do contexto. Ao falarmos de controle de estímulos, estamos nos referindo à influência dos estímulos antecedentes sobre o comportamento operante, ou seja, qual é o efeito que o contexto tem sobre a probabilidade de ocorrência do comportamento. Mas o que são estímulos antecedentes? São eventos ou estímulos que ocorrem antes de um comportamento específico. Eles podem influenciar a ocorrência ou a frequência de um comportamento. E podem ser tanto estímulos externos, ambientais, como estímulos internos, como pensamento ou emoções. Estímulo antecedente é sempre o evento presente no momento em que o organismo se comporta, seja eliciando respostas reflexas ou gerando a ocasião para a emissão de respostas operantes. Vou dar um exemplo. Vamos pensar no comportamento de estudar para uma prova. Um estímulo antecedente externo pode ser a visão do seu livro de estudos ou um lembrete no calendário sobre a data da prova. Esses estímulos podem aumentar a probabilidade de você começar a estudar. Um estímulo antecedente interno pode ser a sensação de ansiedade que você sente quando pensa na prova. Essa emoção pode motivá-lo a estudar para aliviar a ansiedade. Quando dizemos que um comportamento operante está sob o controle de estímulos antecedentes, estamos nos referindo ao fato de que a ocorrência desse comportamento é influenciada por estímulos que o precedem. Quando esse estímulo antecedente funcionam como sinais que indicam quais serão as consequências do comportamento, sejam elas reforçadoras ou punitivas, chamamos esse estímulo de operantes discriminativos. No comportamento operante, um estímulo antecedente não apenas provoca uma resposta reflexa, mas também cria uma ocasião para a resposta. Isso significa que o estímulo antecedente sinaliza que uma resposta será reforçada ou punida. Por exemplo, se um professor entra na sala de aula, ele é um estímulo antecedente. Os alunos sabem que é a hora de ficarem quietos, resposta operante, porque eles aprenderam que esse comportamento será reforçado, por exemplo, com elogios do professor ou evitando a repressão. Dentro do controle de estímulos, temos dois tipos de estímulos, o estímulo discriminativo e o estímulo delta. Estímulo discriminativo, SD, é um estímulo que sinaliza a disponibilidade de reforço e estabelece a ocasião para a ocorrência de respostas que produzam reforçadores. Por exemplo, um semáforo verde em um cruzamento é um estímulo discriminativo para o comportamento de dirigir através do cruzamento. Isso ocorre porque a luz verde sinaliza que o comportamento de dirigir através do cruzamento será seguido por uma consequência reforçadora, chegar ao outro lado sem colisão, e não por uma consequência punitiva, no caso de um acidente. Já o estímulo delta é um estímulo que sinaliza a indisponibilidade de reforço, ou seja, na presença de um estímulo delta, a resposta não será seguida por uma consequência reforçadora. Por exemplo, um semáforo vermelho em um cruzamento é um estímulo delta para o comportamento de dirigir através do cruzamento. Isso ocorre porque a luz vermelha sinaliza que o comportamento de dirigir através deste cruzamento não será seguido por uma consequência reforçadora, mas sim por uma consequência punitiva, que pode ser um acidente de carro ou uma multa de trânsito. Logo, a diferença entre eles é que o estímulo discriminativo sinaliza que uma resposta será seguida por uma consequência reforçadora, enquanto o estímulo delta sinaliza que haverá extinção. Contingência tríplice é um conceito que descreve
a relação entre 3 componentes, o estímulo antecedente, uma resposta e uma consequência. Como vimos anteriormente, o estímulo antecedente pode ser um estímulo discriminativo ou um estímulo delta. A resposta é o comportamento que ocorre em resposta ao estímulo antecedente, e a consequência é o evento que segue a resposta. Vou tentar exemplificar para ficar mais fácil a compreensão. Vamos considerar a situação de um estudante em sala de aula. O estímulo antecedente, o professor faz uma pergunta à turma. A resposta, o estudante levanta a mão para responder. A consequência, o professor elogia a resposta do aluno. Nesse exemplo, o elogio do professor, a consequência, pode aumentar a probabilidade de o estudante levantar a mão para responder no futuro, que era a resposta, quando o professor fizer uma pergunta. Sendo assim, a contingência tríplice nos ajuda a entender como os comportamentos são aprendidos e mantidos ao longo do tempo, sendo uma valiosa ferramenta na análise e modificação do comportamento. Generalização de estímulos operantes. Acontece quando um estímulo que não estava originalmente associado a uma resposta começa a provocar a mesma resposta ou uma resposta semelhante, pois possui características semelhantes a um estímulo que estava originalmente associado a essa resposta. Vamos a um exemplo prático. Imagine que um bebê foi condicionado a se assustar com o som alto de um balão estourando. Depois disso, sempre que o bebê vê um balão, ele começa a chorar, antecipando o barulho alto. Agora, se o bebê vê objetos que são redondos e coloridos como uma bola de praia, ele pode começar a chorar, mesmo que uma bola de praia não faça um barulho tão alto quando estoura. Isso ocorre porque a bola de praia é semelhante ao estímulo condicionado, o balão, e, portanto, provoca a resposta semelhante, o choro. Isso é um exemplo de generalização de estímulos. Reversão da discriminação. É um processo em que a relação entre um estímulo e a resposta é invertida ou alterada, ou seja, um comportamento que anteriormente era reforçado na presença de um estímulo específico, agora é reforçado na presença de um estímulo diferente. É uma técnica útil na análise do comportamento para entender como os comportamentos podem ser modificados. Vamos ao exemplo. Imagine que você tem um cão que foi treinado para sentar. Quando você diz senta, isso é uma discriminação de estímulos, pois o cão aprendeu a responder a um comando específico, a palavra senta, para obter um reforço, um petisco. Agora digamos que você decida reverter essa discriminação. Em vez de dar um petisco ao cão quando ele senta ao comando da palavra senta, você começa a dar um petisco quando ele se deita ao comando da palavra deita. Com o tempo, o cão aprenderá a se deitar e não mais a sentar quando ouvir a palavra deita para receber o petisco. Isso é uma reversão da discriminação. Discriminação e atenção. A discriminação diz respeito à habilidade de dizer a diferença entre estímulos e responder de forma diferente a cada um deles. Por exemplo, imagine que você está em um jardim cheio de flores de diferentes cores, vermelho, azul, amarelo e verde. A sua capacidade de identificar cada cor e saber que elas são diferentes uma da outra é um exemplo de discriminação. A atenção é o processo pelo qual uma pessoa se concentra em certos estímulos em detrimento de outros. Por exemplo, em uma sala cheia de pessoas conversando, você pode se concentrar na conversa de uma pessoa específica e ignorar as outras conversas. Isso é um exemplo de atenção seletiva. Na análise do comportamento, a atenção e a discriminação muitas vezes andam de mãos dadas. Por exemplo, um estudante pode aprender a prestar atenção, ou seja, responder ao professor e ignorar, não respondendo, aos colegas durante a aula. Neste caso, o estudante está tanto prestando atenção quanto discriminando entre diferentes fontes de estímulo. A abstração. A abstração refere-se à capacidade de um indivíduo de responder com base em uma propriedade singular ou abstrata de um estímulo, ou seja, uma pessoa é capaz de responder a uma categoria de estímulos que compartilham uma característica comum, mesmo que os estímulos possam ser bastante diferentes de outros aspectos. Exemplificando, quando aprendemos a dirigir um carro, não precisamos reaprender tudo quando dirigimos um carro diferente. Isso é a abstração, pois aplicamos o que aprendemos sobre a operação de um carro a todos os outros carros. Fading. O fading
é uma técnica de ensino que envolve a alteração gradual de um estímulo para ajudar alguém a aprender algo novo de maneira mais eficaz e sem erros. A ideia é transferir o controle de estímulos, ou seja, mudar o que desencadeia a resposta desejada. Um exemplo é quando você aprende a dirigir. Um instrutor geralmente começa controlando a maior parte do carro. Com o tempo, o instrutor faz cada vez menos e o aluno cada vez mais, até que o aluno esteja dirigindo sozinho. O controle de estímulos, neste caso o carro, foi transferido do instrutor para o aluno. Fading versus modelagem. Como citado no tópico anterior, fading envolve a alteração gradual de um estímulo para ajudar alguém a aprender algo novo. Já a modelagem é um processo que envolve o desenvolvimento de um comportamento mais complexo, dividindo em pequenos passos, onde cada passo é ensinado sequencialmente e o próximo só é introduzido quando o anterior foi aprendido. Vamos considerar o exemplo de aprender a tocar uma música no piano. O primeiro passo, o professor pode começar ensinando o aluno como posicionar corretamente as mãos no teclado do piano. No segundo passo, uma vez que o aluno tenha aprendido a posicionar as mãos, o professor pode começar a ensinar as notas individuais. Terceiro passo, depois que o aluno aprende todas as notas, o professor pode começar a ensinar acordes simples. Num quarto passo, quando o aluno estiver confortável com os acordes, o professor pode começar a ensinar a música, começando com a primeira frase. O professor só passa para a próxima fase da música quando o aluno consegue tocar a frase anterior corretamente. Passos subsequentes, esse processo continua até que o aluno seja capaz de tocar a música inteira sem erros. Esse é um exemplo de modelagem. É importante dizer que os comportamentos de fading e modelagem podem ocorrer simultaneamente durante o processo de ensino e aprendizagem. Eles são analisados separadamente porque são conceitos distintos. Por exemplo, ao ensinar uma criança a amarrar os sapatos, que é um comportamento complexo, você pode usar a modelagem para dividir a tarefa em passos menores, fazer um laço, passar uma extremidade do laço por baixo do outro, puxar as extremidades para apertar, etc. Cada um desses passos é ensinado um de cada vez, com o próximo passo sendo introduzido apenas quando o anterior foi aprendido. Isso é a modelagem. Ao mesmo tempo, você pode começar fazendo a maior parte do trabalho e em seguida gradualmente fazer menos, permitindo que a criança faça mais, até que ela possa amarrar os sapatos sozinha. Fading. O controle de estímulos, neste caso, a tarefa de amarrar os sapatos, é transferido do adulto para a criança. Portanto, embora ambos os comportamentos estejam ocorrendo ao mesmo tempo, eles são analisados separadamente para que cada um contribua de maneira única para o processo de aprendizagem. Encadeamento de estímulos. É um termo usado na psicologia e no ensino para descrever um processo em que uma série de comportamentos são ensinados e ligados juntos, de modo que cada comportamento serve como um estímulo para o próximo. Vamos considerar um exemplo prático de encadeamento de estímulos no ensino de uma criança a se vestir, onde o primeiro passo, a criança aprende a pegar uma peça de roupa. No segundo passo, a criança aprende a colocar a peça de roupa corretamente. No terceiro passo, a criança aprende a abotoar ou a fechar a peça de roupa. Cada passo é ensinado individualmente. Uma vez que a criança aprende a pegar a peça de roupa, isso se torna o estímulo para o próximo comportamento, que é colocar a peça de roupa corretamente. Depois, a criança aprende a colocar a peça de roupa corretamente, isso se torna o estímulo para o próximo comportamento, que é abotoar ou fechar a peça de roupa. Portanto, cada comportamento é encadeado ao próximo, criando uma sequência de comportamentos que levam ao objetivo final de vestir-se sozinha. Olá, meu nome é Nicolas e hoje eu fui convidado para falar sobre o tema esquemas de reforçamento. Bom, para a gente poder entender sobre esquemas de reforçamento, é necessário entender a ideia de contingência. Mas afinal, o que é a contingência, né? A gente estudou que a contingência é uma relação condicional entre o ambiente e o organismo, onde o ambiente emite um estímulo e esse estímulo influencia no comportamento do organismo.
Então, para que um ocorra, tem que existir um antecessor. Se algo acontece, então outra coisa ocorre. Se eu estou com fome, então eu como. É uma relação condicional. Precisa que haja um estímulo para que haja uma resposta. Entendendo essa ideia de contingência, nos esquemas de reforçamento, existe essa relação dentro do comportamento e da consequência. O organismo, ele gera um comportamento e esse comportamento, por sua vez, gera uma consequência. Essa consequência pode ou não gerar um estímulo reforçador. E gerando esse estímulo reforçador, aumenta a probabilidade do organismo emitir aquela resposta, ou seja, fazer novamente aquela ação. A partir disso, a gente começa a pensar nos desdobramentos dos esquemas de reforçamento. Existe o contínuo e o intermitente. O contínuo, o organismo, ele vai gerar um comportamento, esse comportamento gera uma consequência e essa consequência sempre vai gerar um estímulo reforçador. Então, o organismo sempre vai estar sendo estimulado a fazer novamente aquele comportamento. E isso se dá nos exemplos dos ratinhos, né? Que a gente sempre vê em sala de aula. O ratinho, a partir do momento em que ele tem um comportamento de baixar a alavanca, ele gera a consequência que é receber água. Então, toda vez que o ratinho tiver esse comportamento de baixar a alavanca, ele vai receber a água. Esse é um reforçamento contínuo, porque a água é o estímulo reforçador do ratinho. Quando a gente está falando de intermitente, a gente está falando que nem todos os comportamentos vai gerar uma consequência reforçadora. Ou seja, o ratinho ele pode baixar a alavanca e não receber a água. Outra vez ele baixa, recebe a água. Aí outra vez ele pode baixar, não receber. Aí ele baixa novamente, não recebe. Então, de maneira intermitente, ele pode receber esse estímulo, mas não é sempre que o seu comportamento será reforçado. Os esquemas de reforçamento intermitente, eles são divididos em 4 principais categorias. Existe a razão fixa e variável e o intervalo fixo e variável. Nos esquemas de razão, a gente sempre vai estar olhando a quantidade de comportamento exercido pelo organismo, para que a consequência reforçadora seja gerada. Quando a gente estiver falando de intervalo, a gente vai estar sempre falando do tempo entre um estímulo reforçador e outro. Vamos falar primeiro da razão fixa. A razão fixa é um número fixo de comportamentos que um organismo precisa ter para gerar uma consequência que gera um reforçamento. Então, o ratinho que bate 3 vezes na alavanca, ele vai receber como consequência a água, que é seu estímulo reforçador. Então, todas as vezes que o ratinho bater 3 vezes na alavanca, ele consegue a água. Na razão variável, a diferença está na quantidade de vezes que ele tem que fazer o comportamento para gerar uma consequência reforçadora. O ratinho, ele pode, na primeira vez, bater 2 vezes na alavanca para poder receber esse estímulo reforçador. Depois ele pode bater 5 vezes na alavanca para receber o estímulo reforçador. Depois ele pode bater 3 vezes na alavanca. Então, varia o valor da quantidade de comportamentos que o organismo precisa executar para gerar essa consequência que vai estimulá-lo. Agora vamos falar um pouco mais sobre intervalo. Intervalo fixo é basicamente um valor em tempo em que o organismo ele vai receber esse estímulo reforçador e outro estímulo reforçador. Dentro desses 2 estímulos existe um tempo. Esse tempo fixo já é determinado pelo experimento. Então, por exemplo, o ratinho ele pode bater na alavanca e receber a sua água, mas ele não vai receber água depois de um determinado tempo. Então, dentro de 1 minuto, mesmo que ele bata na alavanca,
ele não vai receber esse estímulo. Então ele só vai receber o estímulo no minuto seguinte. Então a gente consegue medir exatamente esse intervalo entre um estímulo reforçador e outro. No intervalo variável, aí o tempo ele muda. Pode variar de 5 em 5 minutos, de 10 em 10 minutos, mas no sentido entre um e outro estímulo reforçador. Então, tem o comportamento. Esse comportamento vai gerar essa consequência, que vai me gerar um estímulo reforçador, e a partir desse ponto, pode demorar 10 segundos para que o meu comportamento seja recompensado novamente. Depois pode durar 3 segundos, depois 25 segundos. Então esse tempo ele varia. Bom, em relação à ideia dos esquemas de reforçamento contínuo e intermitente, o contínuo no dia a dia está mais relacionado à criação de novos comportamentos. Por quê? Porque a partir do momento em que a gente está desenvolvendo um comportamento novo, a gente acaba criando uma relação contínua. Ou seja, aquele comportamento ele precisa ser estimulado continuamente, reforçado, né, para que nos adaptamos a ele. Enquanto no intermitente é quando já temos aquele hábito, aquele comportamento, e mesmo que a gente não seja recompensado através de um estímulo reforçador, a gente ainda continua emitindo o mesmo comportamento, na expectativa de que aquele comportamento vai gerar a consequência esperada. Agora que entendemos um pouco entre essa diferença entre um esquema contínuo e um intermitente de reforçamento, existe uma ideia que é a resistência à extinção. O que seria essa resistência à extinção? Mesmo que um organismo continue emitindo um comportamento que não gera uma consequência reforçadora, ele vai continuar emitindo aquele mesmo comportamento, na esperança de que aquela consequência que vai reforçar o seu comportamento apareça. A partir do momento que o ratinho ele já está acostumado com a baixar a alavanca para poder receber a água, ele vai continuar baixando a alavanca na esperança de que a água em algum momento vai ser dada a ele. Essa seria a resistência à extinção. E existe também a contenção limitada. O que seria isso? Para alguns estímulos reforçadores, eles só ficam dispostos em um determinado tempo. Por exemplo, o ratinho ele tem que abaixar a alavanca dentro de 10 segundos. Se dentro desses 10 segundos ele não baixar a alavanca para gerar a consequência de receber a água, ele vai perder essa possibilidade, porque dentro da contenção limitada, ele só tem aqueles 10 segundos para poder fazer esse comportamento e gerar essa consequência. Passando-se esse tempo, aí ele vai ter que aguardar novamente a contenção desse tempo para poder ter novamente essa possibilidade de gerar a consequência através do seu comportamento. Tudo isso que a gente falou é uma relação contingente desses esquemas de reforçamento. Existem também os esquemas não contingentes de comportamento. O que isso significa? Quando existe uma relação entre o organismo e o ambiente, ou o comportamento e a resposta, existe uma relação de contingência, um depende do outro. Na relação de não contingência, não existe essa relação de condicional entre um e outro. Ou seja, independente da resposta do organismo, sempre existirá essa consequência. A consequência ela sempre vai estar presente. E aí, quando a gente está falando da não contingência, a gente vai estar falando sobre esquemas de tempo, onde os esquemas de tempo eles podem ser fixos ou variáveis. No esquema de tempo fixo, de tempos em tempos, aquela consequência ela vai estar disponível, independente se o organismo ele vai ter um comportamento ou não. Mas aquela consequência sempre estará disponível e é uma consequência reforçadora.
Quando a gente fala sobre intermitente, o organismo ele pode estar tendo qualquer tipo de comportamento, mas vez ou outra, aquela consequência reforçadora vai aparecer para o indivíduo, e no momento que estiver aparecendo, ele vai estar sendo estimulado. Aí, dentro da não contingência, a gente tem uma ideia também de contiguidade. O que seria contiguidade? É um comportamento supersticioso. É quando uma determinada resposta ela vai ser emitida independente do comportamento do organismo. Mas para o organismo, ele vai ter um determinado comportamento que ele mesmo vai achar que é por conta desse comportamento que aquela consequência aconteceu. Então, o organismo, vamos colocar uma ideia. O ratinho, ele baixou a alavanca. E aí ele não emitiu a água. Mas a partir do momento, o ratinho ele coçou a cabeça e abaixou a alavanca. Aí ele teve a água. Aí ele começa a perceber, opa, então eu tenho que coçar a cabeça e baixar a alavanca para receber a água. Só que não necessariamente isso é uma verdade, porque vai ter momentos em que ele vai coçar a cabeça e vai ter água, e vai ter momentos que ele não vai coçar a cabeça e vai ter a água da mesma maneira, porque a água não depende do comportamento do organismo. Mas para o ratinho, toda vez que ele receber água depois de coçar a cabeça e baixar a alavanca, ele vai entender que é necessário ele coçar a cabeça para poder ter essa consequência. Então, para o organismo, existe um comportamento que tem que ser a premissa para ser gerado aquela consequência. Mas isso não é uma verdade para esse estudo. Aí ela entra como uma contiguidade. Agora vamos falar um pouco sobre os esquemas de intervalo entre respostas. O que seria isso? Basicamente a observação entre o comportamento do organismo e o tempo que leva até ele receber essa resposta, né? Ou seja, esse estímulo reforçador. Bom, para a gente falar sobre esses esquemas de intervalo de respostas, a gente tem dois esquemas, que é o DRH e o DRL. Vou explicar primeiro sobre o DRH. O que seria isso? O organismo ele vai emitir uma quantidade de comportamentos dentro de um tempo. E o que a gente está contando é essa quantidade de comportamentos dentro desse tempo especificamente. Um exemplo de esquema DRH é o programa do Faustão, onde tinha o quadro Se Vira nos 30. Onde a pessoa tinha que emitir uma determinada quantidade de comportamento para ganhar a premiação. A premiação é a consequência do comportamento. Então ele tinha que jogar 3 bolinhas na cesta dentro de 30 segundos. Tinha que acertar o alvo 3 vezes dentro de 30 segundos. No esquema de intervalo DRH, a gente vai perceber a quantidade de comportamentos dentro daquele tempo e, se atingir um determinado valor, será gerado uma consequência que vai fazer com que o organismo receba um reforçamento. Se não atingir essa determinada quantidade, ele não recebe. Quando a gente está falando de DRL, esse esquema de intervalo, ele já não vai mais olhar a quantidade de comportamento, e sim a quantidade de tempo entre o comportamento e o estímulo. Ou seja, o organismo ele precisa esperar um tempo para emitir um comportamento e receber aquela consequência reforçadora. Por exemplo, para o ratinho que bate na alavanca, ele vai ter que aguardar uma determinada quantidade de tempo, vamos colocar assim, 30 segundos, para poder baixar novamente e receber a água. A partir do momento em que o organismo ele emite o comportamento antes do tempo previsto, ele não é recompensado. Então ele perde essa consequência que ele esperava e se reinicia o processo. Então ele vai ter que aguardar novamente 30 segundos.
até que ele respeite esse tempo entre um estímulo reforçador e outro. Agora a gente vai falar um pouco sobre outros tipos de esquema. Existe um esquema chamado DRO. O que ele faz? Um esquema que não tem a intenção de reforçar o comportamento, mas sim de diminuir um comportamento. E como que é feito isso? O DRO é um esquema que demonstra o seguinte: o organismo ele vai emitir um comportamento e esse comportamento, o observador, ele quer extingui-lo. Então, ele vai simplesmente ignorar esse comportamento. No momento em que o organismo não estiver executando esse comportamento, ele vai ser estimulado. Então, todas as vezes que na ausência do comportamento o organismo estiver sendo recompensado através de um reforçamento, ele vai diminuir a frequência com que ele faz aquele comportamento. E existe uma variável do DRO que é o DRA, que significa o quê? Que ao invés de você recompensar a ausência do comportamento, você vai recompensar os outros comportamentos que podem substituir esse comportamento. Então, por exemplo, uma criança que faz birra. A partir do momento que ela estiver fazendo birra, o pai não vai dar a consequência da sua malcriação, o que não vai gerar esse reforço. E a partir do momento em que a criança que faz birra parar e começar a tentar dialogar com o pai reforça aquele comportamento do diálogo. No DRA, ao invés de você estimular o comportamento, você estimula outros comportamentos. E isso faz com que aquele comportamento aversivo ele diminua a quantidade de vezes em que o organismo apresenta, até que chegue o momento em que ele seja extinto. Bom, agora vamos falar um pouco sobre os esquemas compostos. Os esquemas compostos, eles são uma mistura de todos os esquemas que a gente já viu anteriormente. O organismo ele vai emitir uma série de comportamentos e esses comportamentos vão emitir uma série de consequências que podem ou não ser reforçadoras. Quando a gente está falando sobre esses tipos de esquemas, a gente tem esquemas múltiplos e esquemas mistos. Os dois, em premissa, eles funcionam da mesma forma. O organismo ele vai emitir comportamentos, esses comportamentos separadamente vão emitir estímulos separadamente. Então você vai conseguir distinguir qual foi o comportamento que gerou determinada consequência estimuladora. A partir do momento em que a gente entende que existe a possibilidade de perceber o mesmo fenômeno por diversos esquemas, a gente só precisa entender agora a diferença entre o múltiplo e o misto, que é só uma. Enquanto no múltiplo existe essa separação de comportamento e consequência, para cada comportamento gera uma consequência estimuladora, no misto não existe necessariamente essa separação. Tudo está misturado mesmo. Então o organismo ele consegue perceber, mas ele tem que estar inserido nesse contexto. E dentro desses esquemas compostos, a gente tem esquemas encadeados e concorrentes. Vou explicar primeiro o encadeados. Basicamente, existe uma cadeia subsequente de comportamentos e esquemas reforçadores. Então, é como se fosse uma gincana. Eu preciso acabar uma atividade para começar outra atividade. Aí, quando acabar essa, começa a próxima. Até que chegue num ponto em que eu passei por cada atividade e cada atividade me deu um estímulo reforçador. Eu não consigo ir para a próxima fase sem passar pela anterior. Então, isso é um esquema encadeado. Agora, os esquemas concorrentes, está acontecendo dois estímulos ao mesmo tempo. Esses dois estímulos vai dar respostas diferentes para o organismo com consequências diferentes. Então, o que é possível verificar nesse tipo de esquema? Como que o organismo escolhe?
porque como eles estão acontecendo ao mesmo tempo, o organismo ele vai dar preferência a um em prol do outro. E essa escolha pode variar por diversos fatores. A relação de tempo entre a ação e a consequência, o quanto tempo vai demorar para ele ser recompensado, quantas vezes ele precisa fazer aquele comportamento para gerar a consequência. Então, quando a gente fala sobre um esquema composto concorrente, significa que é um esquema contra um outro esquema. Bom, é basicamente isso. Espero ter elucidado aí um pouco sobre essa ideia de esquemas reforçadores. E qualquer dúvida é só perguntar. Fala, meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Marcos e estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre comportamento verbal. O comportamento verbal nos é introduzido no ano de 1957 por Burrhus Frederick Skinner em seu livro Verbal Behavior. Neste livro, é postulado que o comportamento verbal se trataria de um comportamento operante e depende da mediação de outrem. Por se tratar de um comportamento operante, este segue a tríplice contingência e depende tanto de estímulos quanto respostas e consequências para que dê seguimento. Estes que, por sua vez, dependem também dos 3 níveis de seleção: cultural, filogenético e ontogenético. O comportamento verbal tem 4 características importantes. Primeiro, é exclusivo do homem e depende de sua cultura. Segundo, é estabelecido e mantido através de reforços, neste caso, mediados por outra pessoa. Pessoa essa treinada por uma comunidade verbal a ser um ouvinte. Terceiro, requer sempre um falante e um ouvinte, e sua interação caracteriza um episódio verbal. E quarto, mas não menos importante, normalmente falante e ouvinte fazem parte de uma mesma comunidade verbal, que dita a forma como se comunicarão. O comportamento verbal se difere em alguns pontos do não verbal. E enquanto o comportamento não verbal não é mediado por alguém, o comportamento verbal depende de um mediador, uma terceira pessoa que está ali para dar o seguimento. E enquanto o comportamento não verbal tem um efeito direto e mecânico sobre o ambiente, o comportamento não verbal ele tem um efeito direto sobre a comunidade verbal do qual está inserido. Skinner divide o comportamento verbal em 2 ordens, cujas quais também têm ali suas subdivisões. Em primeira ordem, temos o controle temático, acompanhada do mando, o tato e o intraverbal. E o controle formal, cujo é acompanhado do ecóico, o textual e a transcrição. E, logo em seguida, a segunda ordem acompanha com o autocrítico. Começando pelo controle temático, ouso evidenciar o mais importante dentre esses operantes verbais. O tato tem tamanha importância por se pautar ou ter ali como referência o dia a dia, os fatos concretos, os fatos do mundo. E por isso acabam beneficiando o ouvinte. O tato depende de um estímulo antecedente não verbal. Este gera um reforço condicionado generalizado. Depende de um objeto ou um evento, como por exemplo, dizer que está chovendo quando se há chuva. Ainda falando sobre a primeira ordem e controle temático, temos o mando, que desta vez tem como beneficiado o falante. O mando é uma resposta verbal e é emitida sob controle de condições, sejam elas de privação ou de presenças de estímulos aversivos. Temos como exemplo do mando a ordem, o pedido ou avisos. Por fim, dentro do controle temático, temos o operante intraverbal, ao qual se caracteriza
por ser uma resposta verbal dentro de controles de estímulos antecedentes também verbais. Essa resposta mantida por reforçamento generalizado. Trazendo como um exemplo, temos basicamente o comportamento de uma conversa, onde uma pessoa fala enquanto outra escuta e depois os papéis se invertem. Seguindo com os operantes de controle formal, iniciamos com o operante ecoico, onde o estímulo dado é um estímulo vocal e a resposta também vocal. Um exemplo é ouvir o latido de um cachorro e logo em seguida replicar: au au. Já no operante textual, temos a tradução da escrita para o vocal, como, por exemplo, ler um livro, seja para si mesmo ou em voz alta. Por fim, fechando o controle formal, temos a transcrição, que se subdivide em cópia e ditado. A cópia se trata de uma resposta escrita para um estímulo escrito, como, por exemplo, ler uma palavra e escrevê-la em uma folha. Já o ditado seria o processo de uma resposta escrita para um estímulo vocal, ou seja, ouvir uma palavra para então escrevê-la. Fechando o nosso bloco, temos um pouquinho da segunda ordem, do qual falamos do autoclítico. O autoclítico é um operante verbal que age sobre outro operante verbal primário e que necessariamente se foca no falante, transformando ou rearranjando de forma a modificar a reação do ouvinte, como, por exemplo, utilizar de gentileza em um pedido, ou do expresso benefício da dúvida, como, por exemplo, utilizar um por gentileza antes de um pedido para talvez este ouvinte acatar com mais facilidade este mando, ou o acho que, deixando a incerteza no ar. Assim encerramos este quinto episódio com um grande agradecimento para todos os colaboradores que têm participação ativa, sejam na apresentação ou com os feedbacks que temos recebido. Acho que nos vemos no próximo episódio. Até mais!